que a gente começou. Voltando ao que eu estava fazendo, gente. Eu vou dar uma passada rápida por cima, porque eu já falei demais. Então, a gente tem café com leite. Acredito que todo mundo já tenha visto. Café é a mesma coisa. Então, a aula de hoje, ela começa falando sobre vocabulário de restaurante, justamente porque para dar uma descontraída, porque vem chumba aí na frente. E essa questão de vocabulário de restaurante, ele é tipo assim, muita coisa, assim, sabe? Então, como tem muita comida, por exemplo, tem muito jeito de falar a mesma coisa em espanhol, em português, para pedir comida, eu vou retomar várias vezes esse assunto de vocabulário, o que se fala dentro de um restaurante, dentro de um bar, de pouco em pouco, para vocês sempre voltar nessa questão, que eu vou voltar daqui a pouco, eu vou voltar de novo, mais um tempo eu vou voltar de novo, para vocês relembrarem e aprenderem coisas novas. E porque, gente, é péssimo você simplesmente começar a enxugar um monte de coisa e nunca mais ver aquilo de novo. Então, a gente vai de pouco em pouco. Então, como eu disse, gente, tudo vai de acordo com o país que você está interessado, que você quer morar, que você quer visitar, que você vai consumir conteúdo, consumir a cultura. Então, gente, não precisa saber tudo isso aqui. Tudo vai de acordo com o que você busca. Então, na Espanha, café puro, café solo. Solo, já anotem aí também. Somente. Então, somente café, no sentido literal. Café com leite, com M no português, N no espanhol, com. Leite, leite. E aí a gente tem na Colômbia, tinto para café puro, como vinho tinto. Então, a gente não tem nada de flexão de pronunciação. Então, é tinto, português, espanhol, tinto. Não importa. O café com leite na Colômbia é perito ou pintado. Você pode falar das duas formas. E aí, você escolher o que você fala. México é somente café. Sabe, gente? Somente café. Então, se você quer chegar numa cafeteria, você pede café. Se você quer café puro. Agora, se você quer o café com leite, é latte. Latte. É igualzinho, tipo, é que o México, gente, ele vai ter algumas coisas bem parecidas em questão de falar, assim, ao inglês. Justamente porque o México faz divisa com os Estados Unidos, então eles acabam herdando muitas coisas de lá. Então, café com leite é latte. Latte. Certo? Acho que se vocês já viram fanfic, já leram, já viram filmes, já devem ter ouvido essa palavra latte que o povo estadunidense gosta de pedir. Agora a gente tem sanduíche, certo? Sanduíche, na Espanha, é bocadillo. Bocadillo. A gente viu na primeira aula que esse LL, a gente em português viria bocadillo. Bocadillo. Mas, em espanhol, a gente encara na pronunciação esse LL como I. Então, a gente tem bocadillo. Bocadillo. Então, a gente entendeu que é e bocadillo, sanduíche. Certo? Então, bocadillo, sanduíche. Só que aquela mesma situação, gente. Tudo vai depender do país que você quer ir atrás. Então, no México, é torta. Torta. Então, a gente tem aquela mesma coisa também que eu comentei com vocês na primeira aula, a questão do R. A gente, em português, fala torta, ou torta, não sei. Mas esse R é muito diferente. Então, no México é torta. Torta. Tem esse R forte, mais ou menos. E na Argentina, gente, por algum motivo dos deuses, é sandwich. Sandwich. Tipo, exatamente em inglês, gente. Eu não entendo. Mas é sandwich. Na Argentina. Faria mais sentido ser no México mesmo, porque justamente o México faz divisa com os Estados Unidos fala sandwich, e é isso. Mas na Argentina, por algum motivo, na Argentina é sandwich e no México é torta. As coisas se inverteram aqui. Mas é assim que funciona. Na Venezuela, se fala pan. Então, se você quer um sanduíche, você fala pan, que é pão. Então, se você quer um sanduíche de alguma coisa, você fala pan, con, aí vem alguma coisa. Certo? A gente vai aprender mais vocabulário aí de comida. Calma aí. Então, Venezuela, pan, con. Con é o mesmo que o nosso com. Pão com alguma coisa. É muito simples a Venezuela. Então, se a gente quer chegar no restaurante, a gente entendeu o que a gente quer. A gente quer pedir um sanduíche, a gente quer um café, ou a gente quer uma cerveja, por exemplo. Então,
Cerveja em espanhol, gente, é um outro probleminha que eu vou explicar para vocês agora, que eu prefiro partir para isso agora. Os sons de C e Z no espanhol. Então, gente, a gente vai entrar com outro chumbo da pronunciação. A maioria de vocês, eu acredito que vai ter dificuldade para falar o R, porque ele é diferente, mas daqui a pouco aprende. E agora a gente tem essa questão aqui. Essa parte aqui é facinha. Quando a letra C é seguida de A, O ou U, ela tem o som de K. Isso se aplica a todos os países de língua espanhola. Então, a gente tem 3 exemplos aqui. Casa, casa, que é casa, certo? Vocês já conhecem. Mi casa es pequeña, pequeña. Então, a gente tem esse N com esse acento. Eu não lembro o nome dele formal, mas a gente chama de tio. É nha, nha, nha. Então, é a tipo som do polo, nha. É exatamente isso. Ou você pode encarar como NH também. Em questão de português, tá? Língua portuguesa. Mas é nha, nha, no espanhol. Encara como um NH. A gente tem o nosso comum português, sei lá, como fronha, nha, fronha. Mesma coisa. E a gente tem mi casa es pequeña, pequeña. Certo? Minha casa é pequena. Então, a gente tem mais vocabulários. Mi, que significa minha, meu. E pequena, pequeno, que significa pequeno. A gente tem comer. Então, a gente tem esse R de novo. Comer, que ele é forte. E a gente tem mais uma situação que o C tem o som de K. Que quieres comer? Gente, esse aqui tem alguns problemas, porque eu não sei se vocês já entenderam, não sei se vocês já tentaram. Mas, gente, às vezes, ficar com... Escrever, por exemplo, com o teclado em português é uma palavra formal, mais ou menos. Gente, é muito ruim. Porque ali, ó, a primeira a frase do comer tá o que queres comer? Isso tá, inclusive, na atividade. Tá faltando acento no que ali. Então, acento agudo no E. Que queres comer, tá? Só pra vocês lembrarem, pra não achar que é o que tá normal ali, que ele tá de boa, porque não tá faltando acento. Então, o que queres comer? O que você quer comer? A gente tem quanto. Quanto. Ali, se você vê na frase, tá em português, mas é para substituir na cabeça de vocês aí quanto. Quanto. Então, quanto custa? Quanto custa? Então, quanto é quanto, tipo, quanto é isto? Entendeu? Quanto custa? E custa é o verbo de custar, só que aí no flexionado do singular, certo? Vou parar rapidão para perguntar se vocês têm dúvida, porque é melhor nesse momento. Gente, estão com alguma dúvida? Rapidinho, a do acento que você falou, que para mim deu uma travada, eu não entendi muito bem. O que aconteceu no acento? No que quieres comer? Sim. Ah, aqui, ó. Ó. Tá vendo ali a frase? Dá pra ver que eu tô rasurando o quê? Dá sim. Ok, então ali, ó. Tá faltando o acento nesse E aqui, ó. Ele é quer. Q-U-E, acento agudo. É que queres comer. Por isso que eu citei. É um erro que tá lá na tarefa para vocês identificarem. Porque tá faltando acento aqui. Foi sem querer que a menina fez para mim, a auxiliar. Ela provavelmente não viu, também não vi. Tô vendo agora que tá faltando o acento aqui. É só para vocês terem essa noção, para não achar que esse que aqui ele tá certo sem um acento, porque não tá? Foi por isso que eu citei essa questão. Certo? Ah, tá bom, obrigada. Nada. Então, já que não se manifestou nenhuma dúvida, eu vou continuar. Vocês estão vendo, né? Tá. Agora a gente tem quando a letra C é seguida de I ou E.
A gente pronuncia o som colocando nossa língua entre os dentes, como o TH do inglês. E isso também serve para a letra Z. Na Andaluzia, Ilhas Canárias e América Latina, ambos os sons são pronunciados como S, ou seja, com a língua atrás dos dentes superiores. Então, gente, essa questão do TH do inglês, eu não sei se você já, alguma de vocês está tentando aprender inglês, já aprendeu. Mas esse TH, quando está no começo, ele pega muita gente. Já me pegou antes, eu demorei um pouco para tentar falar. Mas esse problema do TH na pronunciação, ele acontece a mesma coisa em no espanhol. Então, se você quer falar na Espanha, é um pouco mais difícil do que se você quer falar na América Latina. Então, por exemplo, a gente tem a palavra ali, cerveja, certo? Então, em espanhol é cerveza, cerveza. É muito, muito, muito enroladinha essa palavra. Mas a gente vai na América Latina, seria cerveza. Nossa, eu não consigo nem falar direito, gente. O S, a língua, ela tem que estar atrás dos dentes superiores. Cerveza. E esse TH, você tem que fazer exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui para conseguir falar ele da forma mais correta possível. Peguei essa foto do Mário Vergara, que ensina inglês, muito conhecido. Ele parece estar um pouco mentalmente instável, então ele parecia um ótimo exemplo, porque ele realmente se esforça para demonstrar como é que se fala o TH, isso é muito bom. Então, para pronunciar o TH, você bota a língua entre os dentes, a parte de baixo e a parte de cima, superior e inferior. E emana esse som. Cerveza. Cerveza. Não é fácil de falar. Foi difícil, bem difícil para mim no começo, mas é o que vocês têm que fazer, gente. Vocês têm que pronunciar em voz alta e ficar tentando até falar direito. Direito são um pouco, eu sou um pouco feia, né, gente? Mas falar da forma mais correta diante dos limites de vocês, o mais possível, assim. Então, a gente tem ali o exemplo, una cerveza, por favor. Então, gente, essa frase, eu acho ela bem difícil para iniciante, porque tem o por favor, que tem que ter o R forte, tem o una, que é a coisa mais fácil que tem, mas a gente tem cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Certo? A gente tem a palavra cine. A palavra cine é muito mais tranquila. Em português, a gente diria cine, certo? Cine. Mas em espanhol é cine. 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 Vocês veem que é diferente? Cine, cine. É diferente. Um espanhol, o outro é um brasileiro tentando dizer cine. Então, queres... outro errinho aqui, gente. Não consigo... Acho que se eu fizer isso aqui, eu consigo. Aqui, ó. Tá faltando um E bem aqui no meio, ó. Entre esse I e esse R tá faltando um E, tá? Que nem a gente viu no de cima. Que queres comer. Tá faltando um E aqui, tá? Só para vocês ficarem ligados. E se caso estiverem copiando, não copiar isso. Bota o E ali no meio. Então, queres ir al cine? Queres ir al cine? Certo? Cine. Bota a língua entre os dentes superiores e inferiores. Vocês vão conseguir pronunciar certinho. E o Z, mesma coisa. Mesma coisa com o Z. Zapato. Sapato. Tá? Só que o Z, gente, ele não é só também que nem o C. Por exemplo, o C, se for seguido de A ou U, vai ter o som de K. Mas no Z, vai ser todas as vogais acompanhadas. Tá? Vai ter que fazer essa situação. Então, sapato é sapato. 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 Certo? Bota a língua entre o inferior e o superior dos dentes. Sapato. Sapato. Me gustan tus zapatos. Eu gosto dos seus sapatos. Certo, gente? É meio complicado. Eu acho bem difícil quando eu comecei, mas espero que vocês não achem tão difícil quanto eu achei. Porque me irrita falar errado, né? Tá? E a gente tem outra questão aqui. Troço. 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 Não é troço que a gente está acostumado a falar, tipo, de coisa, de um pouco. Eu acho rude até, mas. Não é troço de realmente troço. É fatia. Então, essa aí pega bastante gente do portunhol, né? Vê ali troço e acha que é troço. Não é, é fatia. E ali a gente tem um exemplo. Queres un trozo de torta?
Então, é outra que eu acho um pouco mais não desenrolável para falar, por causa do torta. Queres um troço de torta? Então, dá umas enroladas ali na língua que é complicado, gente. Quero uma fatia de bolo. Só que mais uma coisa para mostrar para vocês, gente, essa questão do portunhol é complicado. Por quê? Torta significa bolo, certo? Não é o nosso torta. Se a gente lê em português, a gente vê falar torta. Mas não, é bolo, tá? Só que bolo, gente, em espanhol é mais comum dizer pastel. Pastel. Entendeu? O L é aquele L meio enrolado, a gente falaria pastel, certo? A gente está acostumado. Porém, é pastel. A gente pega a língua, vai lá no céu da boca e fala o pastel. Pastel. Para falar esse L bonitinho aí, do espanhol. Tá? Então, a gente tem que torta significa bolo, mas bolo é mais como falar pastel. Tá, gente? A gente é muito pego no portunhol. E, por sua vez, tarta significa torta. Então, torta significa bolo, bolo que é mais falado, pastel. E, gente, eu não vou entrar no mérito de pastel, porque pastel é brasileiro, eu acho que em si. Não sei se é brasileiro, não sei se dizer brasileiro realmente, mas, tipo assim, fora do Brasil também fazem, tipo, digo, nos países de língua espanhola também fazem, só que, gente, tem muitos nomes. Eu preferiria nem citar, gente. Mas, voltando, a gente tem tarta, que é torta, e também é bolo, tá? Então, a gente fica a questão de vocês, né? Torta, bolo. Tarta é geralmente torta. E bolo é geralmente pastel que se fala, mas torta também é o jeito de se falar. Então, trozo, queres no trozo de torta? Então, gente, foca nisso. Sempre que vê um Z, ou sempre que vê um C acompanhado de I e E, acho que funciona que nem no português, na real, porque a gente também tem que ir no em C, quando ele é acompanhado de A ou U, ele também vai ter som de K. E assim como a gente vê em português, quando ele for acompanhado de E ou I, tipo, cerca, cidade, a gente também fala com esse som de SS. Então, lembra assim também. É a mesma coisa. Só que aqui, em vez de a gente pronunciar com um jeito SS, a gente vai pronunciar como TH do inglês, como botando a língua entre o dente superior e inferior. Cerveza, fine, tapato, trozo. Certo? É meio enrolado, mas quem tiver dificuldade, uma hora vai. Só continuar praticando. Então, gente, voltando aqui. Alguma dúvida? Repetir. Sapato, 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 sapato. Não sei se dá pra ver, gente. Sapato. Minha língua ali no meio. Sim, sim. No México, como torta e sanduíche, usa mais torta e pastel para bolo, sim. Gente, se vocês forem falar bolo, eu recomendo que vocês falem pastel. Já vi funcionar mais vezes do que tarta. Tarta não, é torta. Tá? Mas na Espanha, geralmente fala torta para bolo mesmo. Então é aquilo, né, gente? Tudo depende de onde vocês querem ir. Pra mim, minha opinião, essa é a pior parte. Não a pior parte, mas acho que é uma das piores partes do espanhol, que é você tem mil jeitos para falar a mesma coisa, só que depende de onde você quer ir, onde você tá. E a questão do portunhol, né? Que você lê uma coisa e acha que é outra. Por exemplo, torta. Eu lembro de torta, que é tarta, que a gente já viu, e lembro de, sei lá, algo torto. A bicicleta tá torta. Só que algo que está torto, você fala torcido. Torcido. Torcido, nosso torcido. Então, gente, pra mim são as piores partes do espanhol, que pra mim é uma dificuldade muito grande, porque eu me confundo demais. Mas, né, gente, se a gente quer de verdade, a gente aprende, a gente dá um jeito. Mas agora eu vou voltar, já que a gente sanou as dúvidas que tinha. Então, vamos voltar aqui para onde a gente tinha parado. Então, a gente chegou no restaurante. Vamos pensar numa cafeteria? Vamos. E aí a gente tá lá, tranquilos. Aí chegou o atendente para falar com você.
Ele vai falar com você e você vai falar yo quiero, yo quiero, yo quiero. Então, gente, essa questão do yo, a gente não fala yo quero. A gente tem um D muito, muito sutil no começo. Yo quiero. Não sei se vocês conseguem ouvir e sentir yo quiero, yo quiero, yo quiero, certo? Então, o quero é o quer, nosso quer, eu quero. Ele é o verbo no singular primeira pessoa. Yo quiero. Então, eu quero um café com leite, certo? A gente viu aqui, ó, um café com leite. Então, eu quero um café com leite, certo? E aí, a gente vamos supor que a gente está com uma pessoa, e aí você fala, eu quero um café com leite, e ela logo fala, para mim. Aí ela pode falar, para mim, uma cerveza. Para mim, uma cerveza. Certo? Uma cerveza. Para mim, uma cerveza. Então, para, a gente descobriu aqui que tanto em português quanto em espanhol a mesma coisa, tem o mesmo significado, então para, vocês podem notar também. Acho que é preposição. E mim. Certo? Não sei se vocês notaram, mas aqui a gente tem o mi com acento, certo? O acento agudo, que significa mim. Para mim. E aqui a gente tem, ó, mi, só que no sentido de minha. Sem acento. São coisas diferentes e a gente vai aprender isso mais para frente, tá? Então, caso surja alguma dúvida sobre isso, vai ser explicado mais para frente, que a questão de pronome é uma questão mais chatinha, então vai ser mais para frente. Hoje eu quis deixar a coisa chata para pronunciação, gente. Com esse TH ali. Eu vi uma menina falando que quando vai falar o TH no inglês, eu não sei se é exatamente o TH em inglês, mas é essa questão dessa pronunciação, ela pensa para falar. É isso, gente. Não tem muito o que fazer. A questão é praticar e não parar. Porque não tem para onde correr. Então, eu quero. Eu quero um café com leite. Aí a pessoa fala para mim uma cerveza. Para mim, um bocadillo. Certo? Um bocadillo, uma cerveza, um café solo, um café com leite. Certo, gente? Espero que essa parte tenha ficado tudo ok. E aqui eu vou botar uma coisinha assim. Essa questão de vosotros ou ustedes. Vosotros ou ustedes. E a diferença entre elas, porque vocês vão ver também ao redor das aulas, vão ver em espanhol por aí. Então, com quem você normalmente fala em espanhol ou gostaria? As pessoas da Espanha ou da América Latina? Em ambos os casos, eu vou dar a direção para vocês. Então, o que a gente tem? Vosotros. Na Espanha, a gente só usa em situações informais, certo? E para falar com um grupo de pessoas que conhecemos bem. E assim como quase como tudo no espanhol e no português, tem gênero, certo? Então, a gente aqui em português, essa questão de você, que no caso aqui são vocês, não tem gênero, mas em espanhol tem, vosotros, vosotras. A gente viu isso quando a gente viu a conjugação do verbo estar. Vosotros, vosotras. Certo? Então, a mesma coisa, a gente tem o feminino, para só um grupo de mulheres, e o masculino para quando a gente tem pessoas que se identificam das mais diversas formas aí, gente. Certo? Vosotros, para falar com um grupo de homens, um grupo misto, certo? A gente tem ustedes. Só usamos na Espanha em situações formais e para falar com um grupo de pessoas que não conhecemos. Assim como a gente viu também, acho que deu um exemplo na primeira aula, acho que foi na segunda, que a gente deu como está usted, senhora Martínez. Como está usted? Então, a gente viu que usted se fala em informal na Espanha. Mas a gente também, a questão do plural também é formal, certo? Nessa questão não muda. E essa forma não possui flexão de gênero. A gente, ele não tá aqui a questão da América Latina. Mas, ó, na América Latina, eu comentei com vocês, não comentei? Acho que comentei. Os TEDs na América Latina não necessariamente é formal, às vezes usam para diversas situações. Então, gente, América Latina, vocês podem entender como um local mais livre. Assim como a gente tem em português, a gente vê que a nossa língua ela flexiona pra caramba.
A gente tem várias formas de falar uma coisa, tipo, a gente tem a forma formal dela se dizer, a gente tem que falar tal palavra para um tal contexto. Gente, no português falado das pessoas, do povo, não tem muito isso, sabe? A gente usa o que a gente quer usar. Então, a América Latina, justamente por ficar bem do nosso lado, a gente faz a mesma situação. Todos os países fazem esse tipo de coisa com a sua própria língua. Né? Então, com o espanhol, gente, da Espanha, ele é um pouco mais regrado, um pouco mais fechado, mas o da América Latina, ele já tem muito mais flexões, você pode dizer várias coisas, formal ou não, é muito mais descontraído, eu diria. Na Espanha tem mais essa questão mais formalzinha, mas na América Latina vocês são bem mais livres para usar essa questão de formalidade ou não, certo? A questão é, se alguém de vocês está focando na Espanha, então vocês devem seguir o que eu estou falando por aqui. Os outros estão formais, os deles são formais. Mas essa questão da América Latina, gente, não tem muito essa situação. Eles usam os outros, usam os dedos, e não tem tanto essa questão, é formal, informal, vocês podem usar, tá, gente? Mas de preferência, se você estivesse lá na Colômbia, tá trabalhando numa empresa muito, muito legal, muito top, muito foda. E aí, o que tá acontecendo? Quer falar com sua chefe, quer falar com a CEO, então você vai, use de preferência os deles, certo? Mas se vocês não conhecem uma pessoa, estão falando com amigos, sejam livres, gente. Basicamente isso para América Latina. Então, gente, eu acho que tudo que eu tinha para falar aqui, gente, já foi. Que é, tomem cuidado com o portunhol, porque justamente quem gosta de ficar falando portunhol por aí, toma às vezes, porque o que você disse, às vezes você disse banana, em espanhol vai ser macaco. Às vezes você disse, sei lá, vestido, em espanhol é apartamento. Então, gente, tomem cuidado. Pronuncie pra caramba essa questão do TH, que é o cerveza, cine, sapato, troço, que é o mesmo TH do inglês, tipo Earth, que é o planeta Terra em si. Por exemplo, thing, que é coisa em inglês, é a mesma situação. Então, para quem já sabe falar inglês, já tem, ou pelo menos tem aproximação já com esse TH, vai conseguir fazer de boa isso aqui. Eu já tenho costume, então para mim é tranquilo, mas para mim no começo foi muito difícil, tá? Então pratiquem pra caramba esse cerveja, esse fine, sapato, troço, pratiquem pra caramba. E tenham em mente que tudo em espanhol, tudo não, gente, tudo é demais. Mas muita coisa em espanhol flexiona de acordo com o país que você quer. Então você tem que ter em mente que se você não tem um país em mente, por exemplo, eu mesma não tenho. Então o que eu faço? Aprendo da Espanha. Eu tento trazer para vocês mais da América Latina também, porque né, como se todo mundo não tivesse um país em mente, só querer ir para a Espanha. Mas eu tento trazer da Espanha porque o da Espanha vai funcionar para os outros, entendeu, gente? Basicamente. E não necessariamente da América Latina vai funcionar na Espanha. Então, eu trago da Espanha porque vai funcionar na América Latina. Certo? Então, tenho em mente esses vocabulários que estão bem pouquinho só, do restaurante, que a gente vai retomar mais para frente. Pronunciem pra caramba. Entendam que tudo depende de onde você quer ir, de onde você quer visitar. Se você não quer, pega pelo menos o da Espanha do jeito que se fala, porque senão fica cheio de informação espalhada, então pega o da Espanha. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada para dizer. Toma cuidado com o portunhol. O portunhol já me pegou várias vezes, vai pegar vocês também. Então, gente, voltando aqui. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo ok? Bom, gente, é isso. Tem de emparedado? Vou pesquisar. Nunca vi emparedado, gente. Emparedado? Emparedado sanduíche. Ok. Acho que pode.
Olha, acabei de achar no fórum do Duolingo. Um amigo nativo em espanhol me disse que emparedado é uma palavra muito estranha e ele disse que eles não falam emparedado. Eles dizem. Ah, eu não entendi, mas não usam, pelo que tá escrito aqui pelo fórum do Duolingo, não se dizem emparedado, tipo, que é uma palavra meio estranha. Eu nunca abri um Duolingo para em espanhol, gente. Então. Em espanhol não falamos emparedado, mas em lugares como México, sim. Aqui, ó, pelo menos em Veracruz, no México, é sanduíche. Muito obrigada, Ana Carolina. Não conhecia também. Muito obrigada pelo conhecimento. Mas o povo tá aqui citando bocadillo e sandwich, que é o que eu citei da Argentina, geralmente. Mas, gente, é complicado. É muitas formas de ser a mesma coisa, mas pelo que eu vi, gente, emparedado não. Tem sanduíche, mais ou menos, não sei se é exatamente assim que se fala. Tem bocadillo, então, é o que eu falo, gente. Tentem lembrar o da Espanha, pelo menos, porque com o da Espanha vocês conseguem se virar. Mas pelo que eu vi aqui, sanduíche tem muita forma de se dizer, mais do que eu conhecia. Por favor, em espanhol, por favor. Por favor. É a mesma coisa, só a pronunciação que muda, que fica com o R bem forte. Por favor. Se eu indico o Duolingo, assim, eu não uso. Mas, assim, para questão de vocabulário, sim, mas é bom que vocês façam uma pesquisa, geralmente de palavras, para ver se é aquilo realmente que as pessoas estão falando. Eu aprendo línguas na marra. Gente, em espanhol, Twitter. Brincadeira, gente. Twitter, mas na verdade, sim, Twitter. Eu uso muito o Twitter justamente porque ele me ajudou demais a, tipo, entender outras línguas. Para ver a situação real ali, o que eles falam, o que eles não falam. E, gente, em espanhol em si, eu li história de criança. Eu, inclusive, vou passar para vocês em algum momento, tipo, Chapeuzinho Vermelho, tudo em espanhol, gente, foi me ajuda pra caramba. Exatamente, o bom do Twitter é que você vê como as pessoas falam no cotidiano e você consegue interagir com elas. Aí você joga seu espanhol com tudo ali, entendeu? Eu uso isso pra coreano, gente. Eu não falo muito espanhol no Twitter, não, mas eu falo pra caramba coreano, porque coreano é complicado, gente. Ou você pratica ou você esquece no dia seguinte. Mas o único aplicativo que eu uso, gente, é o Quizlet. Ó. Quizlet, que eu guardo vocabulário. E uso Remember. Uso Remember para botar gramática. E aí eu só boto lá a gramática, eu boto com a flexão, a raiz dela, mais ou menos, do jeito que ela é. Escrevo lá e vou praticar no Twitter, gente. Juro pra vocês. É uma dica de ouro, cara. Depois que eu passei a usar o Twitter e responder as pessoas que nem louco, idiota, na língua que eu tava querendo aprender, gente, simplesmente deslanchou. Eu fui de coreano intermediário para avançado. Eu passei a me comunicar muito melhor. E, claro, a gente consumindo a cultura também. Mas, gente, o Twitter, sério, comecem a dar louco e comecem a responder, porque no Twitter a gente tem um monte de gente que gosta, parecendo estar fazendo entrevista de trabalho com você. A pessoa quer contratar você de tanta pergunta que faz. Cara, aproveita essas perguntas que esse povo fica fazendo e responde na língua que você quer, cara. É muito bom, ajuda demais. Não precisa também pegar e responder lá, mas se você pegar, abrir o tweet, escrever o que você quer falar, ver se está certo no Google Tradutor, por exemplo, já vai servir, vai dar na mesma situação. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, muita coisa em si melhorou. E aí, para pegar e nunca esquecer de ter um contato com a língua. Então, sei lá, você tá vendo uma série em espanhol, bota a legenda em português para você estar no começo e ouve espanhol, espanhol. O meu primeiro contato com o espanhol também foi Violeta. Saudades, inclusive. Hoje em dia eu tô assistindo RBD, gente, só que eu não acho RBD em espanhol nem pagando, nem chegando na empresa que produziu. Mas é isso, gente. Espanhol é complicado na questão de milhões de formas de dizer a mesma coisa, tudo depende do país que você quer. Por isso eu digo, gente, não sabe para onde ir?
Não sabe o que quer? Foca no da Espanha, porque no da Espanha funciona. Na Espanha funciona. E aí, gente? Gente, né, RBD tá acabando a magia. Tá acabando a magia. É muito idiota, gente. E tem uns crimes lá que eu não aguento, eu não aguento. Tem uns crimes lá que eu penso, meu Deus, como é que em 2004 deixava isso acontecer? É complicado. Mas, gente, eu vou encerrar a gravação para não ficar conversa paralela.